Oi. Voltei para terminar aquele primeiro momento do pós-guerra na Europa. Sim, aos poucos, para vocês não cansarem, porque agora eu vou falar das esculturas da Europa. E são dois nomes, mas dois nomes que são muito importantes. Vocês precisam conhecer essas duas pessoas com algum cuidado. E nem sempre há um material de suporte importante, sério, que possa lhe instrumentalizar, eu sei. Então, eu vou com calma para vocês não se perderem. Eu vou abrir aqui o slide. Tá mexendo? Porque eu coloquei aqui na Europa, e aí eles querem me dar modelos ali de... porque ainda tem coisa do pós-guerra nos Estados Unidos. Então eu falei, não, vamos deixar claro que ainda é na Europa, que essas duas pessoas estão na Europa. E o primeiro deles é Giacometti. Giacometti é um artista que eu gosto muito, muito. E talvez o que tenha uma escultura monetarizada com o maior valor do mundo. Quanto? Vou mostrar o homem que caminha. 65 milhões de libras em 2010. Não, foi o que você ouviu mesmo. A peça era 58 milhões de libras, mas aí tinha os tributos e tal. 65 milhões de libras. Eu fico até meio preocupada. Entendeu o que é o grande capital, bem? Às vezes a gente tem que ter uma noção da nossa dignidade ou falta dela. Então, na realidade, ele é da Suíça, ele desce para Paris já com a intenção de estudar escultura. Lá ele vai ter duas grandes influências. A primeira das influências é Rodin, porque Rodin influenciou qualquer um que foi para a escultura em Paris. Mas especialmente porque ele foi aluno do Bourdieu, que era um dos, assim, como é que eu posso falar? Ele era um dos assessores do Rodin. E depois, outro que influenciava toda a gente era o Brancusi. Só que a obra mais interessante dele é depois do pós-guerra, porque no início ele vai ter obras muito surrealistas, muitas dadas ao primitivismo. Eu até separei uma, eu vou te mostrar aqui uma coisa, que eu acho que isso poderia cair se o tema for racismo. Porque eu detesto chamar qualquer cultura que não seja europeia de primitiva, como os europeus fizeram, especialmente no início do século passado. E aí levaram aquelas exposições que o Picasso viu as máscaras africanas, que o Brancusi viu máscaras africanas, né? O Brancusi, gente, está na aula de vanguarda, cubismo. Aquele cara que levou a redução ao máximo sem abstrair. Ele ainda faz figura. Você ainda olha e vê que é um rosto. Tem um rosto branco deitado assim, mármore, que vocês sabem que eu amo. Constantino Brancusi. Mas olha aqui, isso daqui é uma colher de um povo africano nominado Dan, tá bem? E havia várias. Não é uma colher do uso cotidiano, tá bem? Parece que essas colheres elas fazem parte de rituais, como a maior parte das coisas africanas, artísticas, que fazem parte de rituais. Então, normalmente, assim, como a colher é generosa, essa coisa é dada normalmente para mulheres. E ele faz essa escultura aqui chamada Mulher Colher. Isso é surrealista, cubista, é vanguarda. E tem um pouco de cada coisa. Primitivismo, surrealismo e cubismo. Tudo bem? Surrealismo, porque é realmente uma coisa assim que você olha e fala, tem um quê do inconsciente, do onírico. Cubismo, porque tem uma redução e mesmo assim dá para a gente perceber uma sugestão de um corpo feminino reduzido em algumas formas geométricas, percebe? Agora, o que me interessa aqui agora é isso aqui. Isto. Essa cabeça de homem. Este aqui é o bichinho dos 65 milhões de libras. Tem 4 no mundo. Como é que ele fazia isso? Vocês estão vendo que está escrito em bronze, mas primeiro ele moldava com material bem móvel. E por que ele faz isso? Gente, ele queria criticar como a humanidade estava caminhando de maneira decrépita. Você não vê aí que é um esqueleto com pele? Uma pele toda rugosa, vocês percebem? Agora, dizem, né, que também surgiu
Um dia que ele estava tomando um café com uma amiga, Isabel Lambert, dizem que era uma mulher assim, sabe, que participava de muito fenômeno estético, modelo, dizem que ela era muito longilínea, e por isso que ele quis trabalhar com essa figura filimórfica, assim, que é magrinha, fininha, e que ela foi se distanciando, e ele percebeu que mesmo a distância, aquela forma dela bem fininha, ainda dava para ser percebida. Isso é o que contam, né? Os livros de biografia contam, que é inspirado nesse corpo que foi se afastando. Mas, quando você pega um artigo mais pesado, de doutoramento, ou da época de mestrado, assim, as pessoas falam que é uma crítica contundente ao que foi feito com o homem a partir da Segunda Grande Guerra. E eu prefiro essa visão porque, inclusive, tem a ver com uma coisa que Sartre falava desse cara, sabe? Sartre falava que ele era um artista extremamente existencialista, que mostrava para a humanidade como ela era responsável pelos seus descaminhos, entendeu? Descaminhos não no sentido do crime, descaminho, no sentido dos seus erros e das suas escolhas equivocadas. Aqui, por exemplo, olha que incrível, eu vejo o Corpus, é uma floresta, mas ela é toda queimada, entende? Então são pessoas decrépitas. Isso não resta dúvida, comunidade, sociedade, e você vê que ele colore ainda o bronze para dar a sensação de uma encarnação. Isso é muito triste. E depois vem essa escultura inglesa fantástica do Henry Moore. Eu não vou trabalhar ele amiudado, mas ele é dessa época e ele é fantástico, porque ele começa treinando também com material moldável, até que ele cresce e vai fazer jardins de esculturas. E o que o pessoal fala dele? Que ele não faz o corpo humano plenamente figurativo. Também não leva totalmente à abstração. Quem bate o olho vê uma figura humana e só deixa de ser uma figura humana porque não tem o detalhamento e há vários vazios. Mas esses vazios é um pouco de nós. E aí é mais legal porque você vai andando no entorno e tudo que você tem, você não vai ter mão, você não vai ter pé, são sugestões. Eu vejo um braço, eu presumo ali que nessa altura estaria a mão. Eu não vejo efetivamente seios, mas eu sei que aqui poderiam ser seios. Então, esses espaços vazios desencontrados criam uma superfície muito mais do que 3D, porque você tem a sensação que pode passar por dentro, entendeu? Isso é uma coisa muito interessante na escultura, muito nova. Imagina, eu posso passar a mão. O museu não vai querer, mas eu poderia passar a mão por ali. Vocês entendem? Então, esse espaço vazio compõe tanto a escultura quanto o trabalho que foi entalhado. E ele normalmente fica catalogado entre surrealismo e neo-vanguarda. Um escultor moderno inglês, é o que aparece, tá bem? Ele ganhou muita notoriedade no seu tempo como o Giacometti. O Giacometti, com aquele homem que caminha, ele fez para um banco estadunidense, mas não vendeu porque na hora que ele chegou, fez um contrato, depois ele fez outro, né? Teve que fazer outro, porque ele levou aquilo para expor em Veneza em 62 e ficou sem, porque todo mundo quis, o Marchand falou que tinha que liberar. E aqui a mesma coisa, esse cara, tudo que ele fazia, vendia muito. Esses caras não foram repudiados por seu tempo, não. Ele, inclusive, fez trabalhos homenageando a rainha da Inglaterra. Então, sempre essa ideia de que o vazio também compõe a coisa. Eu vou deixar vocês por aqui, é um trabalho rápido, esse eu não queria pesado. Eu sei que agora vocês vão correr atrás, vão tentar observar mais coisas. Se eles caem em vestibular, eles podem, é o tipo de artista que cairia, entende? Mas o mais legal é que eles ensinam a ler escultura moderna passando para a contemporânea, porque você vai olhar a superfície rugosa, o corpo longilíneo muito fino, o corpo que expande e que tem espaços vazios. Eles são verdadeiros professores para você parar e olhar. Você tem que aprender a ver, sabe? Que é o mais importante desses artistas. Não precisa tanto do rótulo. Tem que saber que tem volume, que tem forma filiforme, fininha. É isso que conta. Tchau.